Olá, né? Boa noite a todos. Eu sou Lucineide Lima, colaboradora do Descomplica TCC, e nesse mês de julho estarei com vocês juntos nas primeiras lives, né? Partindo da Terra, vocês censurar a professora Alzira, nossa coordenadora, é quem organiza todas as ações do Descomplica TCC em sua casa e nos assiste e acompanha via o chat. E eu serei a mediadora hoje da live, que tem como tema como elaborar projeto de pesquisa. Vou estar inserindo hoje nosso convidado. Eu estou só aguardando o nosso convidado conectar para poder inseri-lo na live. Aguardando o Clepson conectar. Boa noite, professor Clepson. Tudo bom? Tudo bem. Bom, gente, nosso convidado de hoje, ele é pedagogo, né, mestrando em Educação no PPGE pela UFPB, na linha de pesquisa Educação Popular, integra os grupos de pesquisa Estelar na UFPB, ele também participa do Reality Pesquisa no Uniesp e é também assessor acadêmico e é colaborador do Descomplica TCC desde 2018 e do Descomplica TCC Ensino Médio desde 2019. É uma honra, Clepson, tê-lo aqui conosco na nossa live, como elaborar projeto de pesquisa na ação Descomplica TCC em sua casa. Eu que agradeço o convite e desde já também desejo boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Eu convido a todos a deixarem os seus comentários, suas perguntas. Na medida do possível, iremos respondê-las. E as perguntas que não forem respondidas, assim como nas outras lives, a gente vai estar postando posteriormente no IG do Descomplica TCC. As ações também são coordenadas e elaboradas pela professora doutora Alzira Carla, que é coordenadora do nosso projeto do Descomplica TCC. Professor Clepson, a gente já dá início a essa live, né? Já com questionamentos, com perguntas. E aí a minha primeira pergunta, que eu já encontro muitas indagações nesse tema, é o que é um projeto de pesquisa e em que momento podemos desenvolvê-lo? Bem, um projeto de pesquisa, como a própria norma diz, né, a 15.257, né, de 2011, que faz referência com relação à elaboração do projeto de pesquisa, ela diz que é uma das fases da pesquisa. Ela é um momento inicial, digamos, numa linguagem mais popular, ela é o pontapé inicial para se começar a pesquisar, a desenvolver o estudo. Então, a partir do projeto de pesquisa, onde o aluno, onde até mesmo o profissional, ele vai se debruçar naquele elemento que quer discutir, naquele fenômeno. Então, de acordo com a ABNT, a 15.257 de 2011, ela é uma das fases iniciais da pesquisa. Você poderia citar para a gente quais são os casos de elaboração de projetos de pesquisa? Professor Clepson, o pessoal está falando que o teu áudio está um pouco baixo. Por gentileza, se aproxima mais do microfone para a gente ver se fica melhor. Deixa eu conectar aqui. Melhorou? Para mim, já estava bom. Pessoal, o áudio tá melhor, tá mais alto, por gentileza. Esperando alguém responder sobre o áudio de Clepson, só para a gente dar continuidade aqui sobre o tema que é projeto de pesquisa. Dando continuidade, professor Clepson, como a gente estava falando, o Alisson respondeu que sim. Quais são os casos de elaboração do projeto de pesquisa? Em que momentos nós podemos estar elaborando projeto de pesquisa? Bem, o projeto de pesquisa ele é utilizado para dar início
a inúmeras pesquisas, né? Podemos citar como, por exemplo, aqui a extensão, o projeto de pesquisa é utilizado também para extensão, é utilizado para iniciação científica, podemos utilizar ele também quando você vai fazer a sua monografia, que anteriormente, na construção de uma monografia, você precisa ter um projeto, um pré-projeto elaborado, e o projeto, na verdade, ele é uma provocação, na verdade, ele é um direcionamento para o que você vai pesquisar. Existem também os projetos para quem vai prestar seleção para mestrado ou doutorado, e é importante sempre a gente enfatizar, pessoal, que existem distinções para cada documento desse. Se você vai querer fazer uma seleção para mestrado ou doutorado, ou iniciação científica, ou uma extensão, existem disparidades na forma de construir e também alguns elementos que são exigidos em um e não são exigidos em outros. É importante também compreender isso. Juliana falou que ainda continua baixo o teu áudio, Clepson, para aumentar o volume do celular ou do computador. Aumenta o volume do teu celular? Pronto, estava um pouco baixo pelo menos. Verifica agora se foi. Para mim tá ok, gente. Veja se para você está tudo ok aí, né? Dando continuidade, professor Clebson, a essa primeira pergunta, você poderia citar qual a contribuição para a sociedade e para a socialização do conhecimento mediante a elaboração de um projeto de pesquisa? A construção de um projeto de pesquisa, além desses elementos que eu trouxe, ela é utilizada como seleção de doutorado, como seleção científica, como também para extensão, ela traz esses elementos e traz também esses contribuições para a sociedade. Em que sentido? Quando a gente nos propõe a pesquisar determinado elemento, determinado fenômeno, a gente tem que verificar também não só do ponto de partida inicial, do nosso ponto pessoal. É uma inquietação que parte de nós, como indivíduo pessoa, e também é uma inquietação também que vai ser colocada para a sociedade, uma contribuição que vai ser colocada para a sociedade. Podemos citar como, por exemplo, um aluno que ele é da área de medicina, digamos assim. Ele tem alguma inquietação, ele tem algum estudo que ele verificou diante das suas pesquisas, ou até mesmo durante a sua carreira, durante um curso de graduação, enfim. E ele percebeu a necessidade de explorar determinado elemento, determinado fenômeno, que até então não tinha sido explorado, ou quando explorado, havia algumas lacunas. Né? Porque a gente sabe que quando a gente pesquisa um determinado elemento, sempre vai haver outras leituras, outras pessoas que estão se debruçando naquela nossa pesquisa, vai verificar algumas lacunas. Então, a partir disso, trará contribuições ainda mais para a sociedade. Então, constrói conhecimento, contribui com o conhecimento, no sentido de que, tem como exemplo, né, a questão aqui da medicina, pode contribuir ainda mais com o avanço da medicina. Então, nesse sentido, a pesquisa nós temos que entender que ela não é algo pessoal apenas. Ela parte inicialmente de uma provocação pessoal para depois passar para o coletivo. Exatamente, professor Clepson, muito bem colocado. É importante a gente saber da importância da elaboração de um projeto, qual é a forma que ele pode contribuir, como é que a gente precisa definir a elaboração desse projeto. Existe uma inquietação também, uma indagação de muita gente, que é por onde começar um projeto de pesquisa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre esses aspectos, porque tem gente que de repente quer ingressar no mestrado, de repente já ingressou no mestrado, mas mesmo com toda a experiência do mestrado, tem essa dificuldade de estar elaborando um projeto de pesquisa para um doutorado. E aí também temos os alunos de graduação que fazem o projeto de pesquisa, que é uma disciplina anterior à defesa do trabalho final. E aí eu gostaria de umas dicas de saber como é que a gente pode fazer para estar elaborando, por onde começar a elaborar esse projeto de pesquisa. Essa é uma pergunta bastante provocativa, bastante interessante, professora, porque é o que eu ouço muito de colegas, né, colegas de profissão e até mesmo alguns alunos que perguntam por mais de onde começar. Tudo parte através de uma provocação, né, uma inquietação nossa. Mas é preciso a gente verificar também a questão de um tema. O aluno precisa, ou até mesmo o profissional, precisa entender qual é a sua área de afinidade, o que é que ele tem mais afinidade. Então, inicialmente parte de uma provocação.
Após isso, um tema. Eu vou verificar qual tema eu quero discutir, quero desenvolver, que contribuições eu quero trazer para a sociedade. E também é necessário ter... Clebson, licença rapidinho, eu vou só te interromper um pouquinho. O pessoal está falando que o teu áudio continua muito baixo. Dá uma verificada no teu celular se tá o volume total. Verifica por gentileza. No meu aqui está no geral. Juliana pediu para que você segurasse o microfone próximo da boca. Vê aí se melhora. Pronto. Pessoal, melhorou? Porque aqui eu consigo ouvir bem. Eu não sei aí o pessoal. Porque aqui no meu, pelo menos aqui no celular, está no volume máximo. Tenta falar um pouco mais próximo do microfone para a gente ver. Melhorou, pessoal? O pessoal está dizendo que não melhorou. Tenta falar um pouquinho mais alto, professor Clebson, para ver se a gente consegue entender melhor. Então, dando continuidade. Aí vocês vão dando a sinalização aí se melhorou, pessoal. Dando continuidade, é preciso, como eu tinha falado anteriormente, é preciso a gente verificar a questão da afinidade do profissional ou até mesmo do aluno. Verificar qual afinidade ele tem sobre aquele documento ou aquele tema a ser pesquisado. Uma coisa também que a gente não pode esquecer é que, a partir desse momento que o profissional, o aluno, tem inquietação sobre um tema que esteja relacionado ao que ele vivencia, ao que ele pesquisa, não é apenas o tema é um ponto inicial. Ele tem que verificar também que os outros elementos que vêm concatenados com o tema precisa ter relação entre eles. Isso se refere a objetivos, seja ele geral ou específico. Isso se refere também à sua justificativa. A sua justificativa, ela tem que, de certa forma, se você está querendo fazer uma seleção de mestrado ou doutorado, tem que convencer os examinadores. Então, você tem que trazer os aspectos, nessas suas justificativas, aspectos econômicos, sociais, políticos. Então, reiterando a pergunta, parte da inquietação, após isso vem o seu tema, que esteja relacionado ao que você está pesquisando, porque eu posso citar aqui como exemplo, eu sou da área de educação, eu sou pedagogo, logo eu não tenho tanto conhecimento, tanto aprofundamento para me debruçar em alguma coisa ligada a direito. Então, eu não vou conseguir uma pesquisa, eu vou sofrer grandes fragilidades na minha construção, então eu tenho que buscar algo que esteja relacionado ao que eu vivencio, ao que eu estudo. Então, esses são os pontos iniciais para que nós possamos construir um projeto de pesquisa. Muito pertinente, professor. Falar dessa importância de procurar a linha de pesquisa, de estar trazendo uma literatura relacionada à linha de pesquisa na qual você quer escrever, na linha de pesquisa que você vai escolher o seu professor para orientar, já é muito importante, porque isso aproxima o aluno do programa que ele pretende ingressar ou do tema que ele pretende defender no seu trabalho de conclusão de curso. E aí... Desculpa interromper. Pode falar. Além disso, também tem uma questão do aluno, como você bem mencionou, conhecer o programa no qual ele está querendo fazer o mestrado ou o doutorado. É importante também ele fazer esse estudo inicial, verificando o programa, que é importante estudar que programa ele está se propondo a ser aluno desse programa, conhecer quais são esses professores, conhecer também que linha de pesquisa esses professores estão desenvolvendo, quais são as linhas de pesquisa que podem contribuir com a pesquisa dele. Analisar também, eu dou como uma dica imprescindível, analisar principalmente o curricular desses professores. Porque quando a gente constrói um projeto de pesquisa, seja para um mestrado, doutorado, é importante usar referências e bases daqueles autores, daqueles professores. Então, se eu vou citar como exemplo o PPGE, que é o programa onde eu estou mestrando. Então, o que é necessário? O que é que os alunos fazem quando vai ingressar? Analisa o laço dos professores e verifica quais são as proximidades que eu tenho com o meu tema. Então, essas são as dicas imprescindíveis. Porque quando você for ser analisado,
vão verificar isso, e isso vai ser um plus para quem está pleiteando uma vaga. Existe também uma pergunta que é muito recorrente na gente durante as orientações, durante as assessorias, onde os alunos perguntam se existe um limite de páginas para a construção do projeto de pesquisa. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre esse aspecto da quantidade de páginas. Não há limites, não há quantidade de páginas. O que é que o aluno tem que prestar atenção? É no edital. Tem que prestar atenção no edital, porque nós sabemos que as instituições, elas têm seu edital. Tem algum problema no som? Não, pode continuar. O aluno, ele, ao analisar o programa, quando ele vai tentar uma vaga, ele tem que analisar o edital daquele programa. E no próprio edital vai dizer o modelo no qual eles exigem, qual é esse modelo, e é importante lembrar também que existem alguns elementos que podem existir num programa, né, numa construção de um projeto, pode exigir um programa, e em outro programa não vai exigir este mesmo modelo. Então, não há limite de páginas, é importante o aluno observar atentamente o edital, que é lá no edital onde tem essa informação. Muito interessante. Nós temos uma pergunta aqui, acho que é Juliana. Eu sou de comunicação em mídias digitais, ela fala, né? E analiso outras áreas como educação e comunicação. Eu acho que ela quis dizer o seguinte, na hora de estar ingressando, na hora de estar elaborando um projeto, a importância de estar... Eu não sei se foi isso que você quis falar, Juliana, sobre a importância de estar analisando outros projetos de pesquisas, que já foram outros editais. Eu não sei se esse foi o seu questionamento. Então, foi a pergunta da Juliana Chacon. Eu acho que é isso. E também, se isso for uma pergunta ou for uma afirmação dela, ela está correta em fazer isso. Porque revisitar outras literaturas, revisitar outras obras para verificar o que está sendo pesquisado, isso é fundamental. Aí, nesse ponto também, onde quem assistiu a live da colaboradora lá, ainda volta um pouquinho, informando que ela trouxe essas questões de base, que é importante também vocês analisar quais são as bases onde vocês estão pesquisando esses artigos, essas dissertações, essas monografias, que é importante pesquisar numa base de dados confiável. Exatamente. E lembrando que a professora Alzira, né, ela sempre dá suas contribuições aqui no chat. Então, se existir alguma pergunta que passar despercebida, ela também responde. E aí, Clebson, dando continuidade, é importante também a gente falar da estrutura do projeto, que a gente precisa seguir, as resoluções institucionais, né? Os editais também, eles exigem uma estrutura mínima e a importância de estar seguindo essa estrutura também. Fala um pouquinho sobre essa questão da estrutura. Isso mesmo. A própria ABNT, a norma 15.187/11, ela vem trazendo alguns elementos, ela vem abordando alguns elementos, ela traz de forma geral alguns elementos, tanto o elemento opcional, que é importante também nos atentarmos aí, tanto os elementos opcionais quanto os elementos específicos, e quando o aluno ele vai verificar, a questão, por exemplo, pode citar como um elemento opcional, o elemento a capa é um elemento opcional. E outra questão é que o projeto de pesquisa tem tanto a parte externa quanto a parte interna. Então, o que seria a parte externa? Seriam aqueles elementos que estão fora do trabalho. Como, por exemplo, a capa ou a lombada, que não é muito utilizada. É um elemento que não é muito utilizado. Inclusive, é um elemento opcional. A lombada e a capa. E aos demais também, que já fazem parte da parte interna, como, por exemplo, a problemática, o tema, a justificativa, o objetivo geral, o objetivo específico, hipóteses, quando necessário, porque hipótese também não é um elemento obrigatório. Agora, no que diz respeito ao objetivo geral, específico, justificativa, tema, recursos, também é um elemento opcional, cronograma é um elemento obrigatório, então é preciso analisar esse documento, esse elemento que tem no projeto específico. Professor Clebson, a Jéssica, ela fez uma pergunta que acho que agora eu estou conseguindo captar mais ou menos o que a Juliana falou. Ela falou o seguinte, Jéssica, que
Queria saber como é a mudança diária para após os limites. É importante a gente ressaltar, por exemplo, eu faço graduação em biblioteconomia e de repente quero fazer mestrado lá no PPGE em educação. É importante se atentar aos editais da instituição do programa. Se o programa assim permitir, você pode sim tentar a seleção e ingressar no mestrado em outra área que não seja da sua graduação. Gostaria que você explanasse só um pouquinho para a gente estar respondendo aí a pergunta da Jéssica sobre essa questão da gente ser de uma área e de repente fazer graduação em uma área e migrar para outra, tanto no mestrado no doutorado. Lembrando, gente, que isso é super natural. Tem gente que faz graduação em biblioteconomia, de repente faz mestrado em educação e faz doutorado em música. Então, assim, a gente tem que se atentar se o programa realmente aceita, porque tem programas que eles abrem para qualquer área do conhecimento, já outros programas, eles são específicos da área deles mesmos. Explana um pouquinho sobre isso, Clepson, para a gente entrar na próxima questão. Jéssica, boa noite, Jéssica. Respondendo a sua pergunta, assim, aceito. Muitos programas se atentam assim. O programa ele não vai, de certa forma, ignorar o aluno. O que é que acontece? O que é que acontece que inviabiliza a entrada de um aluno numa pós? O aluno pode não passar. É a questão justamente dos elementos. Que eu venho anteriormente trazendo, a questão do tema. Se o seu tema não for pertinente ao programa, logicamente o aluno vai acabar não passando, porque o tema tem que estar ligado ao que os professores daquele programa estão pesquisando. Você tem, de alguma forma, você pode até relacionar o que você já vem pesquisando, ou já estudando. Se você é de uma área distinta à área da educação, você pode, de alguma forma, tentar encontrar alguma relação com o que aqueles professores estão pesquisando. Então, o que vai fazer com que você tenha um sucesso? Os seus elementos, seja explicativa, tema, objetivos, eles têm que estar concatenados, ou seja, tem que ter um sentido entre eles têm que ter sentido e ser interessante para o programa. Por isso que a gente acredita no seu programa. Se faz importante também, Clepson, a gente ressaltar que na maioria desses programas existe uma avaliação curricular. Então, por exemplo, se eu sou da área de biblioteconomia e de repente eu não tenho nenhuma publicação na linha de pesquisa que eu quero ingressar, provavelmente um aluno que ele tenha publicações na área, ele vai sair na frente. Então, assim, você pode sim migrar de área, mas é importante que você entenda que as pessoas que estão escrevendo, que estão publicando nessa área, elas vão ter mais chance do que você. E aí a Jéssica perguntou também se ser de outra área prejudicaria na seleção. Não é que prejudique, mas você precisa se atentar para essa questão da avaliação curricular durante a seleção, seja para o mestrado, seja para o doutorado. Dando continuidade, Clepson, você falou aí de uma coisa muito importante, já falou dos elementos pré-textuais, dos elementos textuais, falou da justificativa, falou das hipóteses. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão do cronograma, das referências, que é também estrutura, mas assim, da importância da gente estar contemplando esses aspectos. O cronograma, ele na verdade, ele vai apresentar, tanto para você quanto para os examinadores, como você vai trilhar cada momento desse. Então, você traz um cronograma. Quanto tempo eu gastei, quanto tempo eu levei para a construção do tema, quanto tempo eu vou levar para fazer análise dos documentos, quanto tempo eu vou fazer para ir no objeto de estudo, me debruçar no objeto de estudo, ir ao campo de pesquisa. Então, o cronograma ele serve para você ter um panorama do que você vai fazer desde o seu início até o término, até o dia da sua entrega da sua leitura. O cronograma é importante nisso. E as referências, mencionando mais uma vez que eu já tinha tratado anteriormente, a questão de você trazer autores contemporâneos, autores clássicos para a sua pesquisa e colocando nossas referências, obedecendo logicamente à ABNT, onde lá tem toda a estrutura, que também é um dos elementos que os avaliadores examinam, tanto seja com relação à sua ortografia, seja as normas da ABNT, e no que se diz respeito à ortografia, a nossa colaboradora Verônica, ela fez uma live bastante interessante com relação à questão de ortografia. Ela traz alguns elementos bastante importantes que podem auxiliar vocês na construção.
A gente está explanando, está falando dessas outras lives. Nossas lives, elas são sempre o complemento, uma com a outra. Então, por exemplo, você está falando de projeto de pesquisa, mas você vai usar citações, você vai desenvolver uma fundamentação teórica. Então, essa live ela é o complemento das outras lives. Então, segue lá no Instagram as dicas. O YouTube também, a gente tem um canal no YouTube onde tem todas as dicas. Lembrando que sempre que terminam nossas lives, a gente elabora o top 10, que são os pontos mais importantes da live. Então, assistam os outros vídeos, porque vocês vão ver como uma live ela vai complementando a outra. E aí, professor Clebson, também vamos falar mais um pouco sobre os elementos textuais. Nós sabemos da importância de uma boa fundamentação teórica, né? E eu gostaria de te perguntar qual é a melhor forma de desenvolvê-los. Você, enquanto assessor acadêmico, aí que já tem uma vasta experiência, você, enquanto mestrando, que também já começou a desenvolver sua dissertação, qual a importância de buscar fontes corretas e quais são a melhor forma de desenvolver esse projeto de pesquisa nos aspectos gerais? Bem, os elementos, né, a estrutura do trabalho, tema, explicativa, mais uma vez, eu reitero a importância de estar concatenados uns aos outros, e ele precisa de certa forma, chamar a atenção de quem está lhe avaliando. Então, é importante a gente perceber que verbos que são utilizados para um objetivo geral não são os mesmos verbos que você utiliza para um objetivo específico. Isso é um detalhe que, às vezes, muitos alunos pecam na hora de construir um projeto de pesquisa, que, às vezes, por não entender esses pequenos elementos, essas dicas, acabam diminuindo sua nota na hora de ser avaliado. Porque se você coloca no seu objetivo geral um verbo que não é para um objetivo geral, obviamente perde o sentido de ser da sua proposição, obviamente perde o sentido do que você está se propondo. A sua problemática também tem que ser uma problemática instigante. Essa sua problemática tem que ser, logicamente, partindo de você, da sua inquietação, mas com um sentido social. Tem que contribuir com a sociedade de alguma forma. Exatamente, professor Clebson. Teve uma pessoa que perguntou o seguinte, que aí existe, eu acho que é Nailana Mendes, como estruturar o projeto para a qualificação de mestrado, porque a gente sabe que usa o projeto para ingressar, depois a gente dá início à dissertação, mas tem muita gente que qualifica ainda com esse trabalho em modelo de projeto, e aí tem alguns aspectos que você precisa seguir, aí eu volto novamente para as resoluções institucionais e resolução do curso, certo? Porque tem gente que estrutura o projeto de pesquisa até a fundamentação teórica e no final coloca resultados esperados. Tem departamento que já pede para que o aluno faça a coleta de dados e no final, quando for depois pós-qualificação, traga só os resultados de discussão. Então, essa estrutura deve partir de uma resolução institucional. E aí eu sempre digo para os meus alunos, quando você começar a escrever o seu trabalho, peça na coordenação ao seu professor que envie o modelo que geralmente é defendido. E aí eu gostaria, Clebson, que você falasse um pouco também dessa questão da qualificação, né? Só pegando um gancho rapidinho aqui para não deixar nossa colega sem resposta, sobre como estruturar esse projeto para a qualificação, qual é a diferença quando a gente ingressa, que está com um projeto menor, mais enxuto, e quando a gente está qualificando com o projeto de pesquisa. Quando você está tentando uma vaga, você está com o seu projeto de pesquisa, você está ainda tentando, é uma proposta que você tem. A partir do momento que você passa, quando você vai se meter para a qualificação, é exigido um pouco mais de você. E alguns elementos vão sendo acrescentados, diferentemente daqueles elementos que você tinha colocado como uma proposta para passar. Então, para você qualificar, isso varia, como a professora bem colocou, é muito importante verificar também a norma institucional, onde traz seus próprios modelos, que é diferente de algumas instituições. Não é um padrão único. Tem instituições que pedem um modelo, disponibilizam um modelo para o aluno, tem outras que já trazem um modelo totalmente diferenciado. Então, é importante lembrar que você que se propõe a fazer um mestrado, doutorado, submete o seu projeto com aqueles elementos. Quando você vai qualificar, alguns elementos são acrescidos a eles, ou alguns elementos são retirados, porque como você já passou, você não vai necessitar daquilo. Até porque você verificar a norma institucional.
Muito bem. A aluna falou que teu áudio continua muito baixo. Tenta falar um pouquinho mais alto, Clepson, para ver se a gente consegue aí tá melhorando. Para mim tá tranquilo, mas aí é importante a gente também receber esse feedback da galera que está em casa, né? E aí, já aproveitando para complementar, né, a dúvida da aluna, sempre surgem algumas dúvidas com relação à construção do referencial teórico. Quais seriam as dicas que você daria para melhor desenvolver essa parte do projeto? Eu gostaria só de fazer um complemento também, dizer que quando a gente vai qualificar o projeto, realmente ele já vai estar mais extenso. A gente não tem mais ali uma fundamentação teórica com 4, 3 páginas. A gente já precisa ter um referencial teórico mais robusto. A gente, quando vai qualificar, que ainda não tem a coleta de dados, a gente precisa estar elaborando de maneira assertiva quais são os resultados esperados, que aí surgem lá das suas hipóteses, porque durante a qualificação, a banca já vai estar te dando sugestões, e essas sugestões, para mim, são muito valiosas, porque muitas vezes norteia o aluno quanto aos resultados. Então, a qualificação serve também para nortear o aluno a dar continuidade e finalizar a sua pesquisa. E aí, o professor Clepson dá continuidade falando de dicas para desenvolver melhor a fundamentação teórica. Com relação à fundamentação teórica, é aquela parte onde vem as citações, onde muitos alunos dizem, meu Deus, como fazer agora? O que fazer agora, né? E aquela parte das citações. Então, uma dica que eu dou interessante é que você, quando for construir o seu parágrafo, tente não construir parágrafos muito longos. Verifique a concordância, a coerência de como você está construindo este parágrafo. Repetições de palavras também é importante também se atentar a essa questão, porque eu verifico que tem alguns alunos que, às vezes, quando está fazendo seu referencial teórico, peca muito na repetição de palavras, como, por exemplo, segundo Barros, segundo Antônio, segundo Vieira, segundo. Quem está analisando o seu trabalho, quem está analisando a sua pesquisa, vai verificar e vai entender que é de forma pensativa, quando você repete muitas palavras. Então, é importante se atentar a isso, questão de ortografia. A repetição também de autores, do mesmo autor, por exemplo, você traz um parágrafo 3, informações sobre Barros. No parágrafo 4, você mais uma vez vem trazendo Barros. É importante vocês também, como pesquisadores, trazer suas contribuições enquanto pesquisadores, analisar, refletir sobre aquele documento. Em minhas experiências também eu verifico que tem muitos alunos que colocam muitas citações sequenciadas e não refletem sobre. Clepson, licença, eu vou ter que te cortar. Clepson, por gentileza, tira teu fone para a gente fazer um teste, porque o pessoal está falando que está muito baixo. E fala aí, gente, por favor, dá um feedback. Fala, Clepson, para a gente ver. Olá. Pessoal, melhorou sem o fone? Por gentileza, alguém dá um feedback aqui só para a gente continuar? Só para a gente ver. Muito ruim o áudio dele, o Socorro continua falando. Se eu tirar o fone, será que vão conseguir me ouvir? Por gentileza, alguém fala se está melhor o áudio para a gente dar continuidade, porque não é interessante para a gente. Pede para ele falar. Fala, Clepson, por gentileza. A Alzira está falando para a gente ver se melhorou o áudio. Dando continuidade, quando eu refiro à questão da repetição dos autores, é importante não repetir muitos autores. Está dando para ouvir? Tá sim. É importante, reiterando a informação, é importante não repetir autores, como, por exemplo, como eu tenho mencionado, né? Trazer diversas vezes o mesmo autor, autores sequenciados, citações sem você refletir sobre isso. Eu tenho um aluno que ele sempre me pergunta, professor, mas eu sou apenas um aluno, como é que eu vou refletir sobre aquilo aí? Eu tenho embasamento para isso? Tenho. Você está se propondo a fazer uma pesquisa onde você está lendo sobre aquilo aí, está se debruçando sobre aquilo aí, você é um pesquisador. Então, você realmente tem, sim, contribuições a trazer sobre aquilo. Então, quando você traz um autor, você, obviamente, no segundo parágrafo, você tem que refletir sobre aquilo ali. E não deixar como citações atrás de citações que fica parecendo um fichamento. Muito bem, Clepson. Muito boas colocações. Outra questão, professora, só reiterando, a questão também que é importante tomar cuidado com a questão também do plágio. Citar sem dar créditos aos autores também é plágio. É preciso também se atentar a isso, porque muitos professores e muitas instituições têm seus programas onde o aluno, quando se submete a um mestrado ou doutorado, seus trabalhos são passados nesses programas, e uma vez detectado o plágio, você
automaticamente desclassificado. Além do mais, também é crime. É importante também observar essas questões. Muito bem colocado, professor Clebson. Essas pontuações, elas fazem a diferença na hora da gente estar construindo um trabalho acadêmico. A gente tem aí algumas... A gente tem a live de Eric, que fala muito bem dessa questão do plágio acadêmico. Então, é algo que o Descomplica TCC em si bate muito na tecla. E aí, a gente dá continuidade. O pessoal está falando que melhorou o áudio, que coisa boa, né? Considerando o que você explicou até agora, o que difere o projeto da monografia ou da dissertação ou de uma tese? Ou seja, o que é que difere o projeto de pesquisa para um produto final? Eu tenho um projeto de pesquisa e vou estar elaborando aí uma dissertação, uma tese ou até uma monografia, uma vez que nós também, enquanto graduandos, né, quando nós estamos lá na graduação, nós elaboramos um projeto de pesquisa antes de estar elaborando nosso produto final, que seja uma monografia, seja uma dissertação, seja uma tese. Fala um pouco da diferença, o que é que difere esse projeto de pesquisa do produto final. A princípio, a diferença inicial são as finalidades, né? Quando você traz um projeto de pesquisa para uma monografia, você tem uma finalidade que é aquele documento que você deve desenvolver, que é a monografia. Para a dissertação, existe uma diferenciação onde você está se propondo de forma a pesquisar algo, a explanar algo. Então, são essas pertinências também com relação a alguns elementos, e para a monografia tem alguns elementos que vai exigir, quando é para a seleção do mestrado ou doutorado, tem outros elementos. Aí, mais uma vez, onde eu reitero a informação da professora Lucineide, onde ela traz a ideia de você verificar o documento institucional. Então, uma das principais, das menções principais, é a finalidade. Quando você vai para a graduação, quando está discutindo e desenvolvendo a monografia, você ainda é um aspirante, eu costumo dizer que é um aspirante de pesquisador, né? Aí, quando você vai para o mestrado, você já tem uma bagagem que você já trouxe dessas graduações anteriores e você já se pode considerar, assim, um pesquisador iniciante. Muito bem, Clebson. Essa questão da diferença, gente, a gente lembra também que o tempo verbal, quando a gente está escrevendo um projeto de pesquisa, ele vai mudar, a estrutura vai mudar, nós não vamos ter mais cronograma, nós não vamos mais ter orçamento no nosso trabalho final. Então, os aspectos estruturais, eles se modificam um pouco, a escrita, o tempo verbal, que era no futuro, ele passa a ser no presente, a extensão desse trabalho também é maior quando a gente vai olhar para projeto de pesquisa, muitas vezes na graduação, tem aluno que vai fazer um projeto de pesquisa e, de repente, hoje as instituições estão adotando muito artigo científico, então a estrutura muda, porque tudo que tem hipótese, justificativa, problemática, já vão para a introdução. Então, a estrutura do trabalho também, ela vai mudar bastante, além da extensão. Então, é bom ficar atento a essas questões de mudanças também. Muito obrigada para o pessoal que está falando aí do nome do canal, né, que tinham perguntado, já responderam. Professora Alzira, por estar contribuindo, como sempre. E aí a gente dá, lembrando sim, que todas as nossas lives estão no canal do YouTube Descomplica TCC, vocês podem estar acompanhando aí. E aí a gente traz algo bem atual e a gente teve algumas mudanças, né? Eu e você, a gente está pegando bastante essas questões de orientações, de assessorias, onde o aluno ele precisa mudar a sua metodologia de análise de coletas devido a esse contexto pandêmico que a gente está vivendo. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco de como produzir um projeto de pesquisa no atual contexto em que a gente está vivendo, uma vez que os editais não pararam, tem muito programa fazendo seleção, então eu gostaria que você falasse um pouco da produção do projeto no contexto atual em que a gente está vivendo. Pessoal, nós estamos vivendo um cenário bastante caótico, né? E isso tem sido uma das maiores preocupações dos programas de mestrado e doutorado. Tem tentado se redobrar de alguma forma para poder contemplar esses alunos que estão tentando ter uma vaga no mestrado. A dica que eu dou para aqueles iniciantes é que se você já tem uma pesquisa e é importante a ser discutida, se você acredita ser importante discutir, continue com sua pesquisa. Programas de mestrado e doutorado compreendem que a situação nesse momento é atípica. Isso não vai fazer com que você não seja classificado para o mestrado ou doutorado. Continue com a sua pesquisa.
porque nós temos que também entender que o projeto de pesquisa ele precisa ser flexível, que viria a ser isso. Ele está suscetível de mudanças. Nem todos os projetos, quando ele é submetido a mestrado ou doutorado, continuam da mesma forma. Porque você passa no mestrado, sendo que quando você começa a assistir as primeiras aulas, você vai vendo algumas lacunas, vai sentindo a necessidade de fazer algumas alternâncias. Então, você construindo o seu projeto, você precisa entender que ele é flexível. Porém, é necessário entender também que não é para se fazer de toda forma. Então já que ele é flexível, eu vou fazer de toda forma. Não é bem isso. É você tentar deixar tudo bem estruturado e entender que ele pode sim ser alterado, pode ser mudado. Para aqueles que continuam, que já passaram no mestrado, que está com essa questão de alterar a problemática, de alterar os objetivos que não vai ser atendido, porque muitos iriam para o campo de pesquisa, muitos vêm com a pesquisa participante, estudo de caso, e que não tem como fazer isso agora, é importante ter uma boa relação com o seu orientador. Então, é nessas horas que o orientador ele vem a fortalecer ainda mais o contato que ele tem com o aluno. Conversar com o orientador, trazer para o orientador suas angústias, explicando para o orientador como desenvolver. Então, essa questão da relação com o orientador, gente, é fundamental, principalmente neste momento. E também, outra questão, que submeter o seu trabalho, já o seu projeto, ao comitê de ética. O comitê de ética também, verificando esse contexto atual, eles também vão entender que esse projeto talvez precise ser alterado, e que vocês precisam entrar em contato com o orientador de vocês para que essa solução seja resolvida também com o comitê de ética, porque eles vão entender que sua pesquisa ela vai ser alterada quando eles forem analisar e vai ser inviável você ir para o campo de pesquisa nesse momento que estamos vivenciando. Muito obrigada, Clebson. Em síntese, né, quais são as suas orientações para que um projeto se torne atrativo, que seja mais fácil de ser aprovado, que quando a banca ali, a avaliadora pegar brilho, o olho. Então, gostaria que você deixasse algumas dicas, né, uma vez que nossa live está chegando próximo, né, do final. Então, queria que você trouxesse algumas orientações, de repente, literatura, o que é que a gente pode aí estar buscando para tornar o nosso projeto de pesquisa mais atratível e possivelmente ter a sua aprovação. Inicialmente, o seu trabalho tem que chamar a atenção de que forma? Os elementos, tema, justificativa, problemática, objetivos, todos têm que estar concatenados, isso é imprescindível. Tem que refletir também o que o programa no qual vocês estão se propondo vem estudando, vem trazendo, suas pesquisas, seus temas, objetivos, tem que responder ao que o programa já vem abordando, já vem trabalhando, analisar quais são as linhas de pesquisas para esse programa, observar também a questão da ortografia, as questões de ABNT, que isso também é um dos elementos que os examinadores analisam, que você também pode perder tempo com essas questões, é nesse viés. Outro ponto também importante é importante vocês utilizarem obras de autores do programa, como já mencionaram, utilizar autores. E se você é um aluno bastante esperto, se você está estudando aquele lado do professor, tente utilizar informações, tente utilizar obras daqueles autores, daquele professor que você tem vontade de que ele oriente. Utilize informações daquele professor, utilize obras daquele professor. Tente colocar não só desse professor, mas de outros professores da linha. Então, isso é uma forma também que, quando forem analisar o trabalho, vai ver que você é um aluno, que você está atento a essas questões e que conhecem as obras dos autores daquele programa, Muito bom, professor Clebson. Fechando aqui nossa live, eu gostaria de te pedir umas dicas de literatura, mais nos aspectos metodológicos, que vão ajudar bastante durante a elaboração do projeto de pesquisa. Como dica para vocês, eu deixo como elaborar projeto de pesquisa, que é de Gil. Esse documento, esse livro é imprescindível. Nós vamos deixar, acredito eu, né, professora? Vai deixar na descrição do vídeo, ou até mesmo no próprio YouTube, no canal do YouTube, no Instagram, no YouTube, a descrição. E eu posso também, quem tiver vontade de conhecer essa obra, eu posso enviar. Vocês entrem em contato comigo até mesmo pelo direct, eu estarei mandando para vocês esse outro documento também.
E o documento que eu falei anteriormente é como elaborar projeto de pesquisa, que é de construção e elaboração de GIL, e fundamentos da pesquisa também, que é de Marconi, da Marconi e Lacato. Muito obrigada, professor Clebson. A gente já vai se encaminhando para o finalzinho da nossa live, né? E lembrando que dia 9/7 nós teremos a live Ferramentas de Gerenciadores de Referência com a professora Ilustra e eu estarei novamente com vocês mediando essa live. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos seguidores fiéis, que tem seguidor que a gente vê que estão aqui em todas as lives. Então, muito obrigada pela presença de sempre de vocês. Eu gostaria de registrar a presença em massa dos colaboradores do Descomplica TCC, certo? Das professoras Beth Baltar, Bernardina Freire, Isa Freire do DCI da UFPB, do grupo de pesquisa GSIMP, certo? Da professora Hermida, do professor Hermida, né, do PPGE da UFPB. Gostaria de agradecer às bibliotecárias Sandra Santiago, que está sempre com a gente. Sandra, seguidora forte, sempre está nas lives. Edilan Lima, de Daniele também, né, ela sempre está com a gente. Luciana e Dayana, assim também como o bibliotecário Edilson Filho, que é nosso seguidor fiel, um parceiraço, e da advogada Edilane Paiva, certo? Eu gostaria de agradecer a presença do colaborador Clebson. É sempre bom dividir espaços com você. Sua live foi esclarecedora, né? Lembrando que o que a gente não conseguiu responder hoje, a coordenadora, a professora Alzira Carla, vai estar junto com os colaboradores do projeto, organizando as respostas para que possa atender de maneira satisfatória a todos. Eu deixo aqui o e-mail do professor Clebson, para quem quiser aí enviando eventuais dúvidas. Liliane já colocou, né? Professor Clebson Bernardes 987 @hotmail.com. E gostaria também gostaria que o professor Clebson também fizesse um encerramento e deixar suas redes sociais para que o pessoal pudesse estar seguindo. E muito obrigada, eu agradeço em nome do Descomplica TCC, representando a nossa coordenadora, professora Alzira Carla. Eu que agradeço a equipe do Descomplica TCC e essa mediação maravilhosa com a minha amiga, a professora Lucineide, que é uma pessoa que tem contribuído muito com o meu conhecimento, né? E vocês, como a professora colocou, meu e-mail, vocês podem entrar em contato comigo, eu estarei tirando qualquer dúvida que não for possível ser respondida nesse momento, porque nós sabemos que o Instagram ele tem limite até de 1 hora, mas se surgir outras dúvidas, se vocês tiverem com outras dúvidas que não pode ser sanadas nesse momento, eu estarei respondendo através do e-mail. E o meu Instagram é @clebsonfelizmino, vocês podem estar seguindo lá, ou até mesmo mandando dúvidas no direct, que eu estarei respondendo todas as dúvidas de vocês. Posso também enviar aqueles que estão querendo esses aumentos que eu mencionei. Posso enviar para o e-mail de vocês. Então, entrar em contato comigo, que eu sou uma pessoa bem acessível. Liliane Soares, muito presente nas minhas lives, que eu estou nos meus cursos. Liliane, não se preocupe que eu passarei seu contato para o professor Clebson, ele irá enviar. É uma pesquisadora nata aí, super incentivadora de pesquisadores, então passarei para o professor Clebson. E encerramos a nossa live. Lembramos mais uma vez que ela estará disponível no canal Descomplica TCC do YouTube, que todos os materiais citados também estarão na descrição do vídeo para que vocês possam, de maneira proveitosa, estar aí elaborando o projeto de pesquisa. Tchau, tchau a todos e próxima quinta-feira nós temos um novo encontro. Tchau, professor Clebson. Tchau a todos. Tchau, pessoal.